Olá, olá galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Pamela, sou a mãe do Richard aqui do canal Meu Anjo Azul. Se você chegou aqui por acaso e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. O tema do vídeo hoje, gente, é um tema que tem sido muito perguntado pra mim lá no Instagram, sobre creche. Pamela, devo colocar meu filho na creche? Pamela, o Richard foi pra creche? Pamela, como que foi a adaptação do Richard na creche? Foi bom pra ele a creche? Tanto creche, né, gente? Então eu achei melhor separar um vídeo pra falar com vocês melhor sobre isso, porque fica mais detalhado, tá bom? Antes eu quero convidar vocês a conhecer a nossa lojinha virtual. Gente, eu tô super feliz. A gente lançou a nossa lojinha virtual essa semana. A gente falou lá no Instagram sobre, falou aqui também sobre. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá visitar. Tem um cupom de desconto especial que eu vou deixar para vocês aqui em algum lugar. E a gente tá muito feliz, gente, com essa lojinha. Eu espero que vocês gostem dos produtos. Vão lá dar uma olhadinha. Tem coisas lindas, a loja ainda está em adaptação, a gente acabou de criar, tanto é que eu já vim aqui e falei pra vocês das canecas uma vez, então era algo que a gente tinha um sonho muito grande, mas ainda não tinha possibilidade. Bom, então vamos lá pro vídeo, eu vou falar um pouquinho pra vocês como que foi o Richard na creche. Primeiro que me perguntam sempre, sim, o Richard foi pra creche. Você se arrepende? Foi bom pra ele? Não me arrependo de ter colocado ele na creche, gente, foi uma coisa assim maravilhosa pra ele, eu acho que ajudou muito no desenvolvimento do Richard. E também foi aquele estralo pra gente, que eu já vou falar pra vocês agora. A gente decidiu colocar o Richard na creche quando ele tinha 3 anos de idade. Até então a minha mãe, ela cuidava do Richard, desde que ele era bebezinho. Então ela cuidava dele, ela cuidou dele até os 3 anos. Com 3 anos eu falei, bom, agora tá na hora dele ir pra creche. E por que eu tomei essa decisão dele ir pra creche? Primeiro, porque eu já achava que ele não tava com desenvolvimento bom. Eu, querendo ou não, eu acabava comparando ele com algumas outras crianças, com as minhas sobrinhas, que era bem próxima da gente, sempre foi. Então a gente acaba fazendo essa comparação sem querer. A gente ainda não tinha o diagnóstico, né, do Richard. E no fundo eu já sabia que o Richard tinha alguma coisa diferente, no fundo, mas eu não falava sobre o assunto, não comentava. Por quê? Porque quando completou 3 anos de idade, o Richard parou de comer. Parou de comer tudo. Ele só tomava leite com sustagem e mucilão. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Era a única coisa que ele tomava. E ele demorou pra andar. Ele não falava com 3 anos de idade, aí todo mundo falava, ah não, cada criança tem seu tempo. O pediatra falava a mesma coisa, não é o tempo dele, cada criança tem seu tempo. Então decidimos colocar ele na creche, pro melhor desenvolvimento dele. Achamos uma creche maravilhosa perto de casa e essa creche era muito disputada para poder entrar. Então eu peguei, entrei na fila, fui, coloquei o Richard e a gente conseguiu. Levamos o Richard pra creche. Nas primeiras semanas já começou. Primeiro que as tias achavam estranho o Richard não comer nada. Então elas pediam pra levar alguma coisa ou falava que ele não comia lá, não comeu nada, tal. E eu tentava mandar uma mamadeira pra ele ou leite com sustagem, alguma coisa assim. Elas meio que não queriam aceitar, queria que ele comesse alguma coisa lá. E eu falava pra eles, e o meu marido também, que na época meu marido que levava bastante ele, que eu saía muito cedo pro trabalho. Chegava lá, elas falavam que não, que eles iam tentar dar alguma coisa lá, mas eu falava, amor, mas ele parou de comer, ele não come nada. Aí ele às vezes ficava muito tempo lá sem comer, aí, às vezes elas faziam algum leite lá, alguma coisa dava pra ele. Não era fácil ele aceitar alguma coisa, um leite diferente que não fosse de casa ou não fosse na mamadeira dele, já começava daí. Então, elas chamaram a gente pra conversar. Primeiro foi o meu marido. E elas falaram que tinha alguma coisa com o Richard. Primeiro ponto de ir pra creche. Se tem alguma coisa, eles identificam, gente. Se eles vêem algum pontinho ali, alguma coisinha diferente na criança, eles vão comunicar aos pais, para os pais procurar ajuda. Foi o que eles fizeram comigo e com meu marido. Ir atrás de um pediatra, para depois ir atrás de um neuro e pesquisar sobre. Elas não falaram com todas as letras assim, eu acho que ele tem autismo. Elas falaram, eu acho que ele tem alguma síndrome, eu acho que ele tem alguma coisa. Aquilo já foi um baque pra mim, porque ali no fundo eu sabia que tinha. Mas é difícil ouvir isso, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe o quanto que isso dói. Primeiro, meu marido não aceitava muito. Eu também foi difícil a aceitação pra poder ir atrás. Então a gente ficou ali um tempinho, tá, vamos levar, mas fica me enrolando. Aí quase uns meses depois a gente levou, através da creche. E aí foi investigado. No primeiro dia que a gente chegou, o médico já falou
que provavelmente ele era autista. E isso eu já contei em outros vídeos pra vocês, né, sobre o diagnóstico, mas o que eu quero dizer pra vocês, a creche que o Richard foi essencial, gente, pra gente correr atrás disso, porque a creche começou a apontar uma coisa aqui, outra ali, algumas coisas que a gente já reparava, mas que a gente ficava ali quieto. Como eu disse pra vocês, querendo ou não, a gente comparava com as nossas sobrinhas, os nossos sobrinhos, e eles começaram a apontar, chamavam a gente pra reunião, pra conversar, e falava com jeitinho, e tentava de todas as maneiras nos incentivar a fazer alguma coisa com o Richard, levava atividades para fazer com ele. Outra coisa também que eu achei muito importante, eles tinham uma professora na sala de aula e um auxiliar. A auxiliar ficava totalmente com o Richard, porque, gente, o Richard era impossível quando ele tinha essa idade. Ele não parava quieto, gente. A creche ligava direto, o Richard mordeu uma criança, o Richard bateu uma criança, o Richard fez isso com a criança, não sei o que. Foi uma fase bem difícil. Eu pensei em tirar ele da creche nessa época, aí elas acalmavam a gente falando, não, é porque ele tem alguma coisa. Ele tem alguma síndrome, alguma coisa. Então essa menina, essa auxiliar que ficava com ele mais tempo, que eu lembro de duas, teve outras, mas eu lembro de duas, que era a Tayane, que eu tenho contato com ela até hoje. Beijo, Tayane, foi um anjo assim na nossa vida. E a Leila, que também foi um anjinho na nossa vida, gente, que elas tiveram tanta paciência com o Richard, elas vinham, falavam pra gente tudo que tava acontecendo, a evolução dele. Ele nessa época não brincava com outras crianças, corria só pra lá e pra cá, ficava correndo o tempo inteiro e ela ficava atrás, as bichinhas cansavam, gente, porque era o dia inteiro ele ficava na creche. Ele ficava das 8 da manhã até as 4 da tarde, mais ou menos. Então era muito cansativo pra quem ficava, né? Pra ele não, pra ele tava tudo feliz, tudo divertido, gente. Ele lembra dessa creche até hoje, que ele ficou lá até 6 anos, né? Aí completou 6, ele foi pro primeiro ano, que foi a outra que foi a escolinha. E ele ama, gente, esse lugar. Ele fala desse lugar até hoje, que ele ficou dos 3 anos até quase 6 anos lá. E ele sempre tratou o Richard super bem. O Richard se desenvolveu muito lá. É muito importante, gente. Se vocês querem a minha opinião, agora eu vou dar a minha opinião pra vocês e falar depois alguns pontos aqui pra vocês. A importância da criança ir pra creche. Minha opinião pessoal. Coloque seu filho na creche. Claro que tudo tem que ser investigado, conversado, pai e a mãe. Às vezes você conversando com seu marido chega em uma conclusão que não é o momento, tudo certo. Então, o meu ponto de vista melhora muito na parte da socialização a criança. A criança, ela vai aprender a lidar mais com algumas situações do dia a dia que às vezes ela não vai ter em casa e vai ter ali em grupo com outras crianças. Vai melhorar a parte de comportamento, organização, que eles ali ensinam, arrumar os brinquedinhos, arrumar as coisas, quando termina de brincar. É importante porque as outras crianças estão sempre junto ali brincando uma com as outras. Seu filho, esse vídeo não serve só para aquelas pessoas que têm o filho com autismo, porque seu filho tem autismo ou não, eu acho muito importante a criança ir pra creche por causa de tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Curte aqui, segue a gente lá no Instagram. Não esquece de ir lá fazer uma visitinha pra nossa loja virtual, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!